O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino de escolas públicas e privadas. Criado em 2007, a ideia surgiu com o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, sendo utilizado para averiguar se as instituições de ensino estão alcançando as metas impostas pelo Termo de Compromisso, Todos pela Educação, documento que estabelece metas individuais, intermediárias, destinadas a cada rede de ensino, e uma meta em longo prazo, comum a todas as escolas do Brasil que aderirem ao termo. E por que ele é tão importante? Além de ser um ótimo incentivo, possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias, visando uma evolução constante da educação brasileira, gerando cada vez mais um desenvolvimento social, econômico e uma ótima gestão educacional. E quando acontece? O índice é calculado a cada 2 anos, com base na taxa de aprovação e evasão, além do desempenho dos alunos. Os últimos dados disponíveis do IDEB datam de 2021 e estão presentes no site oficial do governo, gov.br. E quem é responsável pelo IDEB? O IDEB provém do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é cuidado pelo MEC, famoso Ministério da Educação, que tem como objetivo promover estudos, pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro. IDEB da Região Sul. Como dito anteriormente, o IDEB é realizado de 2 em 2 anos. Irei apresentar a você o resultado de 2021 com enfoque na região sul do Brasil. Mas antes, irei ressaltar alguns pontos importantes que fizeram total diferença para os resultados obtidos. Nessa edição, o INEP alterou o critério mínimo de participação adotado no SAEB para a divulgação das notas dos municípios, retornando ao mesmo padrão adotado na edição de 2019, o que, consequentemente, aumentou as cidades com acesso às pontuações, principalmente do 5º ano do ensino fundamental. Ocorreram em mais de 72 mil escolas públicas e privadas a aplicação das provas. Aproximadamente 5,3 milhões de estudantes foram avaliados. Um reflexo importante do censo realizado nessa edição foram os impactos causados pela crise do coronavírus. Por essa razão, se fez necessário considerar esse contexto nas análises. O cálculo do indicador de 2021 segue a mesma metodologia proposta em 2007, ou seja, utilizada de forma inalterada ao longo dos anos. Outro impacto importante, já identificado nas 2 últimas edições do censo escolar, foi o crescimento abrupto das taxas de aprovação da rede pública entre 2020 e 2021, quando comparadas com o período pré-pandemia que ocorreu em 2019. Conforme conversamos, o aumento da taxa de aprovação está provavelmente relacionado a ajuste nos critérios de aprovação e à adoção do contínuo curricular, já que essas estratégias foram recomendadas e adotadas por parte das escolas. Em nossa análise de indicadores, iremos olhar especificamente para os anos iniciais e seus respectivos resultados dos estados que compõem o sul do país. Vamos lá? No ranking de maiores índices do IDEB das regiões brasileiras, a região sul tem seu destaque, obtendo a nota de 6,2. Quando olhamos para os estados que compõem, o Paraná obteve a nota de 6,2, Santa Catarina 6,4 e Rio Grande do Sul 6,0. Conforme demonstrado nessa tabela, é possível analisar os índices de rendimento de cada estado do Sul e as notas SAEB nas provas de matemática e português. A seguir, iremos abordar os municípios da região Sul com maior índice e o menor. A título de constatação, temos alguns pontos de comparação entre os municípios de melhor e pior nota no IDEB. No caso, os municípios de Serranópolis do Iguaçu, com aproximadamente 5 mil habitantes, e IDEB de nota 9, e o município de Jacarezinho, com aproximadamente 40 mil habitantes,
a mais populosa do estado, com IDEB de 4,1. Um fato que nos chamou a atenção é que na região sul, os municípios com maior e menor nota no IDEB se localizam no mesmo estado, no caso o Paraná. O primeiro comparativo é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, pois é fundamental saber as condições das famílias e as condições das escolas desses municípios. Serranópolis do Iguaçu, que tem nota 9 no IDEB, está na posição 16 do IDH no estado, com IDH de 0,762. E o município de Jacarezinho se encontra na posição 48, com IDH de 0,743. Há um dado que chama a atenção. Apesar de Serranópolis do Iguaçu estar posicionada melhor no IDH do estado, na posição 16, no IDH da educação, ela se encontra a 1 ponto a menos do que Jacarezinho, com a pontuação de 0,62 para a pontuação de Jacarezinho 0,63. Analisar esses dados de forma técnica é uma tentativa interpretativa das causas, das dificuldades e dos êxitos desses municípios na educação nos anos iniciais. Para o IDEB, os critérios mais importantes são a não reprovação maciçamente, provocando desestímulo aos alunos, não desistir do aluno que tem maior dificuldade escolar e ensinar de uma forma uniforme, com equidade e democracia. E para isso, precisa de alguns fatores que podemos listar, como as condições das famílias e as condições das escolas, o uso eficiente do tempo nas escolas e a remuneração dos professores, assim como a formação continuada.